Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tabela de configuração. Tabela de configuração no ZW3D é utilizado para você parametrizar suas peças e criar variações de produtos sem a necessidade de você modelar peça a peça do zero. Então vamos dar uma olhada nessa ferramenta e ver como que ela funciona. Aqui no ZW3D eu já tenho um produto modelado e do lado esquerdo eu tenho a minha árvore de projetos com todos os recursos que eu utilizei para criar a peça. Então eu vou clicar com o botão direito aqui na área gráfica e vou acessar aqui a opção de tabela de configuração. Aqui na tabela de configuração eu consigo ver todos os recursos que eu utilizei para modelar a peça. Isso significa que eu posso utilizar qualquer medida de qualquer sketch ou qualquer recurso de extrusão, de revolução e parametrizar esse recurso para criar variações de medidas dos meus produtos. Então eu vou utilizar aqui nesse exemplo, no primeiro esboço eu tenho o diâmetro externo da peça, que é de 300 mm, e eu tenho aqui o comprimento total da peça, que é de 180 mm. Então com essas duas medidas eu vou criar algumas variações de produtos com medidas diferentes. Então eu vou pegar o diâmetro de 300, vou criar peças com diferentes diâmetros, né? E vou pegar a medida de 180 e também criar produtos com diferentes comprimentos. Eu poderia fazer a configuração uma a uma manualmente aqui no ZW3D. Basta clicar aqui em nova configuração, dar um nome da configuração e mudar as medidas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, config 1. E aqui eu consigo colocar uma medida diferente para o diâmetro de 300 e uma medida diferente para o comprimento de 180. E aí eu já teria uma nova variação dessa peça. Porém, eu consigo fazer isso de forma muito mais rápida através do Excel. Clicando aqui no Excel, ele vai abrir a tabela de Excel, vai exibir as duas medidas ou as medidas que eu utilizei para criar a parametrização do meu produto. E através da tabela do Excel é muito mais rápido eu criar essas variações. Basta eu separar por vírgula e colocar as novas medidas. Então eu vou colocar aqui medida de 350, diâmetro de 350, né? E diâmetro de 400. E aqui no comprimento eu vou colocar comprimento de 250 e comprimento de 300 mm. Pronto, só isso. No total aqui eu consigo ver que eu vou ter 9 variações de peças. Eu vou jogar aqui a tabela um pouquinho para baixo para vocês verem o que vai acontecer quando eu salvar esse Excel. Quando eu salvar aqui, ele vai automaticamente criar as variações de peças aqui para mim. Rápido e fácil. Eu posso também atribuir para cada peça características, como por exemplo, cores diferentes para cada peça, número diferente para cada peça, custo, material. Eu vou colocar aqui como exemplo, para cada medida de peça, para cada tipo de peça, eu vou colocar uma cor diferente. Então eu vou seguir aqui na sequência da minha tabela, e aí isso daqui ajuda porque, por exemplo, se eu inserir essas peças numa montagem, através das cores eu já consigo identificar facilmente qual é o produto e qual é o tamanho da peça. Vou dar um aplicar. Veja que a minha peça já mudou de cor. A cor padrão é a verde. E aqui do lado esquerdo, na minha árvore de projetos, né? Ele criou aqui uma pasta chamada configuração de peça, com 9 itens, e aqui eu tenho todas as variações de produto. Basta eu dar 2 cliques em cada peça, ele altera, né? Colocando ali as medidas, altera a cor também, e aí eu já tenho as minhas peças parametrizadas de uma forma rápida e fácil para poder inserir nos meus projetos. Beleza, pessoal? Então essa daqui é a tabela de configurações do ZW3D, permitindo aí que você crie uma família de peças de forma rápida, eficiente e que vai com certeza ajudar aí no fluxo de criação dos projetos de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima!